Graça e paz. Hoje eu vim aqui falar de um homem conhecido como Nabucodonosor, rei da Babilônia, do qual levantou uma imagem para que todos o adorassem, né? Quando ouvisse o som da trombeta. Mas tinha três pessoas ali que não se prostravam diante de Baal, diante de deuses que não é o nosso Deus. E ali num certo momento, né, um homem do qual servia também ao rei Nabucodonosor, ele chegou até o rei e disse: Olha, senhor, tem três homens ali que quando toca a harpa, né, quando a música toca, quando a trombeta toca, eles não se prostram diante da imagem. Eles querem fazer da sua ordem vã, mas não era isso, irmãos. Era porque eles eram adoradores do Deus Altíssimo. E quem é adorador do Deus Altíssimo não se dobra diante de imagem nenhuma. E foi assim que Sadraque, Mesaque e Abednego foram convidados até o rei. E o rei ali determinou que eles fossem jogados numa fornalha por ser desobediente. Não sabendo o rei que quem é rei dos reis estava com Sadraque, Mesaque e Abednego no momento daquela fornalha. E ali aquela fornalha, quando se acendeu-se, que o rei Nabucodonosor viu o anjo do Senhor acompanhado com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele teve medo, ele se assustou, porque ele disse: ali eu mandei colocar três homens, mas tem quatro. Moral da história: se você for obediente ao Senhor, se você for um verdadeiro cristão, tenha certeza que em meio do que você vier passar, Deus passará com você, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis e Ele é o comandante geral. Quem comanda é Ele, louvado seja o nome do Senhor. Não foi diferente com Daniel. Daniel, ele se prostrava somente diante do Deus Altíssimo. E ali aqueles inimigos, né, no templo daquele rei, odiava Daniel, porque Daniel era um homem simples, mas amável, louvado seja Deus, e admirador, porque ele era admirado pelo rei, porque ele era um homem sábio, porque a sua sabedoria vinha do alto, vinha de Deus, do Deus Altíssimo. Então eles fizeram uma armadilha para poder pegá-lo, né? E quando o rei decretava algo, ele não podia revogar, ele tinha que cumprir a sentença. E foi nesse momento quando sentenciou o Daniel, levando ele para as covas dos leões. E quando Daniel chegou na cova dos leões, um anjo também apareceu e fez com que o leão ele jejuasse, ele dormisse, ele ficou igual um gatinho. Louvado seja Deus. E ali naquela noite, o rei ficou agoniado, pensativo, e ainda pensativo no Deus de Daniel, porque ele dizia: se o Deus de Daniel for mesmo com ele, ele sairá vivo daquele lugar. Mas ele ainda não acreditava que o nosso Deus, o Criador, ele tinha tanto poder assim. Mas foi quando ele abriu aquela jaula que Daniel saiu sem um arranhão, que ele creu que o Deus de Daniel verdadeiramente vive para todo sempre. E assim colocou os próprios inimigos, aquelas pessoas que fizeram com que Sadraque, Mesaque e Abednego e até mesmo Daniel fosse para a cova dos leões, ele colocou lá dentro. E foi lá que eles foram mortos pelos próprios leões. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz com os leões que tentam nos atacar. Não tenha medo, porque o Deus que você serve, ele é poderoso, ele é forte e é majestoso, e ele cuida dos que nele confiam. Louvado seja Deus.